Deus enviou o seu Filho, o Ciro Celestial, para reconstruir a vida de cada um aqui, para reconstruir os alicerces, para reconstruir a sua vida que estava uma bagunça, estava destruída, estava lançada ao chão. Deus enviou o seu Filho, o Ciro Celestial, para reconstruir a vida de cada um aqui, para reconstruir os alicerces. E não apenas esse Ciro nos reconstruiu, como também Ele nos tirou de um ambiente de escravidão e nos trouxe de volta para a nossa origem, aleluia, nos trouxe de volta para o nosso lugar, irmãos. Você estava no Éden, em Adão, caído, condenado, mas eu te trouxe, aleluia, para o seu lugar de origem, a comunhão com Deus, o companheirismo com o Altíssimo, a amizade com o Eterno, aleluia. Jesus é o teu Ciro Celestial, que te reconstrói, que te levanta e te coloca no lugar de origem a qual Deus te chamou para estar. No reino de Deus maior é aquele que doa, que leva a palavra de Deus. Nós não somos apenas receptores, nós somos aqueles que liberam a palavra de Deus para a vida das pessoas. E por que, irmão Léo, você escolheu esse tema, você sentiu esse tema ID? Porque a palavra ID, irmãos, antes de eu começar a ministrar, ela é feita de 3 letrinhas, né? I, D e E. I nos fala de intimidade e de identidade, porque é impossível a gente abraçar a obra de Deus se primeiro a gente não saber o nosso lugar na obra de Deus, a nossa identidade. Sabe por que muitas igrejas esfriaram no seu fervor? Porque elas não sabem mais quem ela é, elas não sabem mais a sua posição no reino de Deus, elas não sabem mais quem elas são em Cristo Jesus. E também é de intimidade, porque na última doutrina eu disse aqui que toda atividade no reino de Deus tem que ser resultado de uma intimidade. Tem muita gente que é só Marta e não deixa, na verdade, de conhecer e de ser Maria. Nós temos que entender que para ser Marta, da maneira certa, a gente tem que aprender a ser Maria e escolher o bom lugar. A gente tem que aprender a escolher os pés do Salvador, a intimidade, para que através dessa intimidade nasça uma atividade saudável no reino de Deus. Porque a obra de Deus, irmão, ela não é um fardo. Se a obra de Deus é um fardo para você, então você não entendeu a obra de Deus e nem está alinhado a ela. Mas se a obra de Deus é um prazer, um deleite no teu coração, então você entendeu, a obra de Deus está alinhado aos propósitos do reino do Senhor. A obra de Deus jamais pode ser um fardo, irmãos. E olha só, o interessante é que a gente encontra de todas as formas, né? Mas eu não vou me alongar, talvez eu possa pregar esta mensagem em um culto de missões e na conferência, e de intimidade. E o D, irmão, D de devoção, de dedicação. É impossível fazer missões sem dedicação, sem devoção. E por último, o E de envolvimento. É impossível fazer a obra de Deus sem se envolver com ela, irmãos. É impossível. Se você quer que Deus se envolva com as tuas obras, se envolva na obra de Deus. Às vezes a gente quer que Deus se envolva nos nossos planos, que Deus se envolva nos nossos projetos, que Deus se envolva nas nossas expectativas, mas a gente não se envolve nas expectativas e nos planos e na obra de Deus. Então avalie hoje mesmo, pois a atividade de levar o reino de Deus às pessoas, ela não é reservada a pregadores de púlpito. Um grande erro é a gente pensar que a obra de Deus é feita só nos púlpitos.
Eu conheço pregadores que, se não tiverem púlpitos, eles não pregam. E evangelho e ministério, irmão, não começa e não é feito só de púlpitos e microfones. O ministério começa com a mão estendida ao caído lá fora. O ministério começa com um envolvimento real com a obra de Deus. Eu conheço pregadores que não pregam se não tiverem púlpitos. Eles são movidos aos púlpitos. Não. Verdadeiros servos de Deus não são movidos a púlpitos, são movidos ao amor de Deus que os resgatou, e esse mesmo amor os impulsiona a levar o evangelho resgatador à vida das pessoas. Aleluia! Quem está me entendendo, diga amém. Então essa vai ser a nossa conferência sobre missões, tá? Vem uma conferência sobre as mulheres, não é isso, Ângela? Está preparando aí uma conferência maravilhosa com o tema novamente, Eu Te Ajudo. Vai ser uma bênção. E Deus colocou também como uma forma de despertamento para a igreja essa conferência, para que a gente aprenda e seja acordado com respeito à obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode levantar e dar uma glória a Deus? Talvez durante a mensagem que eu vou pregar aqui vai ficar difícil você dar glória a Deus, mas, irmão, quando a gente ouve Deus falar com a gente se alegra, sabe por quê? O teu cajado me consola, a tua direção me alegra, bendito seja o Senhor. Há muitas igrejas onde Deus não fala mais, sabe por quê? Porque os homens sufocaram a presença do Espírito de Deus com leis humanas, tradições humanas, sistemas humanos, métodos humanos, mas não, aqui o Espírito de Deus tem liberdade para operar, tem liberdade para aplicar o Evangelho em nossas vidas. Aqui Ele é livre para falar conosco e mudar a nossa história. Aleluia! A voz de Deus nos dá uma nova direção para vivermos o destino que Ele tem para nós. Amém? Quantos podem levantar as suas mãos e exaltar ao Senhor? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 45. Aleluia! Você que está acompanhando o programa Vida e Fé, Deus abençoe você. Deus também irá falar com você agora. Aleluia, glória a Deus. Isaías 45. Amém, irmãos? Isaías 45, 22. Deus vai falar conosco aqui nessa noite mais uma vez. Amém? Você está faminto por ouvi-lo nessa noite? Meu coração está. Eu quero ouvi-lo. A sua voz me alimenta. Aleluia. Se você já achou, diga amém. Se você não achou, diga, acalma aí, pregador. Todo mundo achou, não é isso? Isaías 45, versículo 22. Vamos ler a porção da palavra de Deus. Diz assim, Isaías 45, versículo 22. Amém? Vamos lá? Diz assim, gente: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Oh glória! Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quantos podem levantar as suas mãos e de forma carinhosa, em adoração, declarar palavras de adoração ao Nazareno, ao Deus digno de glória, ao Deus eterno? Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Que nessa noite tu possas falar conosco, que nessa noite a tua palavra toque os nossos corações, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha derramar o azeite em nossa alma, sarando as feridas, condicionando a gente a palavra do Senhor, nos direcionando, nos conduzindo. Se da mesma maneira o Senhor também quiser mexer e abalar com o nosso espírito, sacudi-lo, meu Deus, da mesma maneira o faça, porque quando tu falas, a nossa alma estremece, a gente muda de vida, a gente recebe uma direção que muda todas as áreas da nossa vida, área financeira, espiritual, enfim, área familiar. A tua palavra é aplicável a todas as coisas,
Por isso, Senhor, eu te peço, fala conosco mais uma vez nessa noite. Eu não tenho capacidade alguma de abençoar este povo, se o Senhor não estender as tuas mãos mais uma vez, e tocar, e falar, e instruir, e redarguir, e direcionar, e edificar, e limpar, e levantar, e fortalecer, e sarar, e curar. É a tua palavra que tem esse poder. Envia a tua palavra e nos sara mais uma vez nessa noite. Quantos podem levantar as suas mãos e adorar ao Senhor? Assentai-vos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o capítulo 45 de Isaías é um capítulo muito rico em lições espirituais. Se você começar a mergulhar nele, você vai encontrar um oceano sem fim. Mas um grande homem de Deus já disse que a Bíblia é o único oceano onde você pode mergulhar sem medo de se afogar. Porque na Bíblia ninguém morre, na Bíblia todos vivem. Aleluia. Então nós vamos viver um pouco mais através dessa palavra. O capítulo, antes de chegar no versículo que eu acabei de ler para os irmãos, ele faz menção de algumas coisas, e eu quero fazer menção dessas coisas para vocês. Quando você começa a ler o capítulo, você vê que primeiro, o capítulo começa falando a respeito de um rei pagão, a qual Deus iria levantar para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Israel estava preso mais uma vez devido à sua desobediência, devido a ter voltado as suas costas para o Criador e se voltado para os ídolos, para a idolatria e para os deuses daquela época. Israel vivia nesse ciclo constante. Deus abençoava o povo. Quando o povo estava abençoado, o povo abandonava Deus e se voltava para os ídolos. Por causa deles se voltarem para os ídolos e adorarem os outros deuses, eles entravam num cativeiro de pecado e de escravidão. Aí eles clamavam a Deus, Deus libertava o povo, abençoava o povo, e o povo, quando estava abençoado, de novo ele retornava para os ídolos e adorava os ídolos e caía em pecado e em escravidão. Depois eles tinham consciência da sua condição, clamavam a Deus, aleluia, e Deus ia lá de forma misericordiosa e resgatava ele de novo. Israel vivia nesse ciclo constante, irmãos, de que quando estava abençoado, costumava virar as costas para Deus e se voltar para outras fontes de bênçãos, os deuses daquela época, os ídolos que eram constituídos daquela época. Então Deus, através do profeta Isaías, profetizou 200 anos antes que um rei pagão chamado Ciro iria se levantar e iria libertar o seu povo da escravidão. O interessante é que o texto também fala da onipotência de Deus, mostrando Deus como Criador, mostrando Deus como aquele do qual todas as coisas procederam através dele e da sua palavra. Quando você continua lendo, você percebe que o texto também fala da singularidade de Deus, ou seja, a diferença desse Deus entre os outros deuses, a diferença desse Deus diante dos ídolos, a impotência dos ídolos diante da onipotência desse Deus Todo-Poderoso, o fato dos ídolos não significarem nada e o fato desse Deus significar tudo, aleluia, o fato desses ídolos não poderem falar, não poderem se mover, não poderem realizarem qualquer atividade positiva sobre a vida dos cristãos, e do outro lado um Deus vivo, eterno, que realiza suas bênçãos e o seu favor gracioso em favor do seu povo. Você continua lendo o texto, você vai ver que o texto fala também da soberania desse Deus, mostrando que ele é um Deus que está no controle, mostrando que ele é um Deus que domina todas as coisas, mostrando que todos os fatos históricos, o tempo, a cronologia humana está debaixo da mão desse Deus, e que ele determina as coisas, e que ele conduz as coisas, e que ele permanece no domínio de todas as coisas, e que não são os ídolos, não são os homens, não é o poder humano que realiza as coisas, mas ainda continua sendo esse Deus, aleluia, que está sentado no trono, que controla todas as coisas. Você vê também esse Deus falando da sua salvação, que é eterna, duradoura e segura para todos aqueles que crê. Esse é o capítulo 45 de Isaías. Então, como eu disse,
O capítulo fala de um rei chamado Ciro, um rei pagão, que foi chamado para reconstruir a cidade de Jerusalém, porque a cidade estava arrebentada por causa do pecado. É isso que o pecado faz. O pecado destrói os alicerces construídos pelo Espírito de Deus em nossas vidas. O pecado tem esse poder de escravizar, de destruir as muralhas, de destruir as edificações construídas do caráter de Deus dentro de nós, quando não há arrependimento. Ciro foi chamado para reconstruir a cidade e pegar o povo que estava cativo nas mãos de Babilônia e trazer o povo de volta para a sua origem, para a sua cidade. Aqui nós aprendemos uma coisa, que é o mesmo exemplo desse homem, desse rei pagão chamado Ciro, que foi levantado para libertar o povo de Israel daquela época. Nós também temos um Ciro celestial, que foi levantado por Deus, para o quê? Para reconstruir a nossa vida, aleluia, para reconstruir os alicerces que foram danificados por causa do pecado adâmico. Deus enviou o seu Filho, o Ciro celestial, para reconstruir a vida de cada um aqui, para reconstruir os alicerces, para reconstruir a sua vida que estava uma bagunça, estava destruída, estava lançada ao chão. E não apenas esse Ciro nos reconstruiu, como também ele nos tirou de um ambiente de escravidão e nos trouxe de volta para a nossa origem, aleluia, nos trouxe de volta para o nosso lugar, irmãos. Esse lugar é o lugar de comunhão com Deus, é o lugar da presença do Altíssimo. Jesus foi o nosso Ciro celestial, que adentrou lá dentro das nossas trevas, reconstruiu a nossa vida, aleluia, e nos tirou dessas trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E disse assim: antes você estava no Éden, em Adão, caído, condenado, mas eu te trouxe, aleluia, para o seu lugar de origem, a comunhão com Deus, o companheirismo com o Altíssimo, a amizade com o Eterno, aleluia. Jesus é o teu Ciro celestial, que te reconstrói, que te levanta e te coloca no lugar de origem a qual Deus te chamou para estar. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Oh, bendito seja o nosso Ciro celestial, reconstruiu a nossa vida e nos libertou da escravidão. Você percebe que o texto fala também sobre idolatria, sobre os deuses falsos e mortos daquela época, irmãos. Naquela época existia Astarote, Baal, Dagon, deuses esses que ainda operam hoje, mas só que de maneira moderna e disfarçada. Moloque, um deus a qual as pessoas ofereciam criancinhas sacrificadas, eram lançadas no fogo em oferenda a esse Deus. Esse Deus ainda existe e opera hoje. É o mesmo Deus da pedofilia, que sacrifica a inocência das crianças e que está muitas das vezes lutando lá no Senado para aprovar suas imoralidades, por trás de uma ideologia de gênero que quer ser implantada nos colégios. O Deus Dagon daquela época era o Deus da bebedeira, das farras. Ele ainda existe hoje, onde as pessoas pensam que encontram sentido para a vida nas farras, nas bebedeiras, nas festas. Esse Deus ainda opera hoje. Existia Astarote, a deusa da fertilidade, a deusa da qual as pessoas ofereciam a ela sacrifícios para que ela desse boas colheitas. E os sacrifícios eram orgias sexuais realizadas naquela época em prol do prazer próprio e em prol de fertilidade e produção agrícola.
esse Deus ainda opera hoje, onde as pessoas sacrificam as suas vidas nos altares de novas experiências sexuais todos os dias, em busca de sentido para a vida, em busca de uma vida mais feliz ou de alguma coisa, e no final de tudo, quanto mais parceiro a pessoa tem, mais vazia ela é. No final de tudo, quanto mais traição, mais adultério ela vive, ela é mais depressiva, mais vazia, porque ela está se dobrando diante desse Deus que ainda hoje se disfarça de maneira moderna, mas escraviza a vida das pessoas. Naquela época existia também Mamon, o Deus financeiro, o Deus da prosperidade. Esse Deus se infiltrou nos evangelhos hoje. Esse Deus leva muitas pessoas a virem à igreja por causa de dinheiro. Esse Deus leva as pessoas a virem à igreja apenas por bênçãos materiais, para que Deus abençoe sua empresa, para que Deus abençoe o seu projeto, os seus planos, e não há compromisso algum de renúncia ou arrependimento diante de Cristo. Esse Deus é onde as pessoas sacrificam a sua vida espiritual em prol de construir uma vida financeira de sucesso aos olhos dos homens. Esse Deus ainda opera hoje. Mas eu quero dizer para você que o texto diz assim, que Ele, o Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, há de mostrar o seu poder diante da inutilidade desses falsos deuses. Aleluia. Há de mostrar o seu poder e glória diante, aleluia, desses deuses que são mudos, falhos e que no final não levam a nada. Aleluia. Ei, irmão, no dia das pragas ali do Egito de Faraó, você sabe que quando Deus estava mandando as suas pragas sobre Faraó, para que Faraó libertasse o povo dele, Deus estava atingindo cada um dos deuses de Faraó. Porque no Egito, irmão, era um Deus para cada coisa. Era um Deus para os lagos, era um Deus para o sol, era um Deus para as plantações, era um Deus sexual, enfim, era Deus para tudo que era coisa. E Deus foi atingindo cada Deus desses, dizendo assim: esses deuses de vocês são impotentes, não possuem poder algum. Eis o Criador, o grande eu sou, demonstrando o poder diante deles. E eu digo, em forma de profecia, que esse Deus vai mostrar o seu poder nesses últimos tempos, e também vai ferir esses falsos deuses, esses deuses ideológicos que dominam a vida das pessoas e a mente das pessoas, esses deuses políticos e sistemas políticos que estragam a mentalidade das pessoas. Ele vai se levantar, o Todo-Poderoso vai se levantar, aleluia, e vai ferir esses deuses que não têm poder algum diante do Evangelho e da glória de Cristo. Vai! Se você crê, levante as suas mãos. Oh, Ele vai vir, Ele vai mostrar o seu poder, aleluia. Certa vez, irmão, um pastor chamado Josué Irion, ele entrou num templo budista, e ele fez uma pergunta muito interessante para um sacerdote que servia aquele Deus há 8 anos. Ele disse assim: há quanto tempo você serve esse Deus? E o sacerdote disse assim: eu sirvo há 8 anos esse Deus. Ele disse: durante esses 8 anos esse Deus já abriu os olhos e olhou para você? Ele disse: não. Durante esses 8 anos esse Deus já estendeu as mãos, levantou você, sustentou você? Ele disse: não. Durante esses 8 anos esse Deus se levantou, foi até você, caminhou com você? Ele disse: não. Então você tem um Deus cego, você tem um Deus manco, você tem um Deus aleijado. Agora deixa eu te apresentar o meu. Ele tem olhos, e os olhos deles nos veem todos os dias, aleluia. Os olhos deles são como de fogo e atravessam as nossas vidas, nos vigiam. Os olhos deles estão sempre sobre nós. Ele também tem mãos, e essas mãos nos sustentam, irmão Vicente, na fraqueza, nos momentos de debilidade, nos levanta quando caímos e não nos deixa prostrados. Ele também tem pé, e Ele anda conosco todos os dias ao nosso lado, passeia pela cidade
cidade de Tailândia ao nosso lado, Ele anda conosco, aleluia. Ele tem ouvidos e Ele ouve as orações dos crentes da igreja, ouve as orações daquele que clama de dia e de noite. Ele faz justiça. Esse Deus tem lábios e fala com a sua igreja como está falando nessa noite. Ele tem lábios e fala com a igreja de Cristo como Ele está falando aqui nessa noite, comigo, com você. Ele é vivo, Ele é vivo. Esse Deus é vivo, esse Deus é poderosamente vivo, aleluia. Quantos servem esse Deus? Quantos, aleluia. Oh, glória a Deus. A questão é que quando se trata de idolatria, irmãos, nós assumimos a natureza daquilo que nós adoramos. Diga assim: nós assumimos a natureza daquilo que nós adoramos. O texto de Salmo diz assim, que aqueles que adoram os ídolos ficam iguais a eles, ficam cegos, ficam surdos. Quem se dobra diante de um ídolo fica semelhantemente a ele. Agora, quem adora a Deus? Oh, a natureza dele, assumimos a natureza dele em nós. Os adoradores de Deus possuem a natureza nova, recriada em Cristo Jesus. Você assume a natureza de quem você adora. Se você adora a Deus, você assume a natureza de Deus. Se você adora o mundo, as questões do mundo, você também vai assumir essa natureza. Eu disse aqui no culto de ontem que idolatria é tudo aquilo que consome o meu e o teu coração mais do que a Deus. Tudo aquilo que consome o nosso coração, o nosso tempo, os nossos pensamentos, a nossa energia, as nossas expectativas, mais do que a Deus, é um ídolo. E aí, Agostinho disse que o coração é inclinado a fabricar ídolos, que os piores ídolos não são aqueles que estão fora, são aqueles que são levantados aqui dentro de nós, porque eles assumem o lugar de Deus dentro de nós, enquanto a gente continua vindo para a igreja. Eles assumem o lugar de Deus na nossa vida, enquanto a gente continua vindo aos cultos. Pensa que está tudo normal, mas Deus perdeu o seu lugar, o primeiro lugar em nós. Você acha que Deus te trouxe aqui para falar com você? Ele está falando com você. Idolatria é tudo aquilo que consome o meu e o teu coração mais do que a Deus, porque no fundo o homem é dominado por vivo. Esse Deus é nova, recriada em Cristo Jesus. Você assume a natureza de quem você adora. Se você adora a Deus, você assume a natureza de Deus. Se você adora o mundo, as questões do mundo, você também vai assumir essa natureza. Eu disse aqui no culto de ontem que idolatria é tudo aquilo que consome o meu e o teu coração mais do que a Deus. Tudo aquilo que consome o nosso coração, o nosso tempo, os nossos pensamentos, a nossa energia, as nossas expectativas, mais do que a Deus, é um ídolo. E aí, Agostinho disse que o coração é inclinado a fabricar ídolos, que os piores ídolos não são aqueles que estão fora, são aqueles que são levantados aqui dentro de nós, porque eles assumem o lugar de Deus dentro de nós, enquanto a gente continua vindo para a igreja. Eles assumem o lugar de Deus na nossa vida, enquanto a gente continua vindo aos cultos. Pensa que está tudo normal, mas Deus perdeu o seu lugar, o primeiro lugar em nós. Você acha que Deus te trouxe aqui para falar com você? Ele está falando com você. Idolatria é tudo aquilo que consome o meu e o teu coração mais do que a Deus, porque no fundo o homem é dominado por aquilo que ele ama. Graças a Deus. Essa foi a primeira parte da mensagem Olhai para mim e sereis salvos. Espero que você possa ter sido edificado. Amanhã nós vamos estar com a última parte dessa mensagem e também com as nossas matérias comentativas aqui para você se manter informado a partir também de uma perspectiva teológica e mundial e até mesmo popular. Não perca o programa Impacto da Fé. Nós temos alcançado muitas pessoas, recebido aí várias mensagens a respeito dessa nova roupagem da
programa. Ficamos tremendamente felizes e, é claro, por sua participação, companhia e audiência. Vamos orar agora por todos aqueles que enviaram suas mensagens para nós e que participaram do programa, seja em qualquer via digital nossa, tá certo?